termoquímica. Nós vamos estar falando sobre processos endotérmicos e exotérmicos, um pouco sobre calorimetria, gráficos de energia, entalpia e variação de entalpia. Os outros dois temas, que são a energia de ligação e a lei de Hess, nós vamos estar vendo em uma outra videoaula nos próximos capítulos. Bom, uma leve introduçãozinha aí sobre o assunto, gente. As transformações físicas e reações químicas são quase sempre acompanhadas por liberação ou absorção de calor, e vários fenômenos conhecidos ilustram bem esse fato. Sabemos, por exemplo, que precisamos fornecer calor, energia, para que a água se aqueça e se vaporize, e que no sentido inverso, isto é, quando o vapor se condensa, ela libera calor que havia recebido anteriormente. Então perceba aí o seguinte, existem fenômenos que absorvem e liberam calor, e esses fenômenos vocês já conhecem bem, vocês estudaram lá na primeira série, no primeiro ano do ensino médio, que são as mudanças de estado físico, tá? E a gente vai ver quais que absorvem e liberam calor. A importância de conhecer e controlar essas trocas de calor é imensa. A energia térmica do vapor de água, por exemplo, era utilizada nas antigas locomotivas a vapor, e em nossos dias, essa energia é empregada para acionar modernas turbinas em usinas termoelétricas na propulsão de grandes navios. Então nós temos aí as mudanças de estado físico e a absorção e liberação de calor que envolvem essas mudanças. A mudança de sólido para o líquido, conhecido como fusão, é uma absorção de calor que ocorre nesse processo. Do líquido para o gás, vaporização, também ocorre com a absorção de calor. Do gás para o líquido, que é a condensação, ocorre com liberação de calor, e do líquido para o sólido, a solidificação, também ocorre com liberação de calor. A sublimação, que é a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, ocorre ou com a absorção de calor ou com liberação de calor, dependendo do sentido em que ela acontece. Se for do sólido para o gás, ocorre com absorção de calor. Se for do gás para o sólido, ocorre com liberação de calor. Bom, existem processos químicos, tá, que também podem ter variações de energia conforme eles se processam. Os processos chamados de exotérmicos são aqueles que liberam calor. A queima de uma vela, a combustão de álcool e derivados do petróleo, como gasolina e diesel, a queima do propano ou ainda a liquefação ou condensação da água. Os três primeiros são processos químicos, porque acontecem em reação química, e aí eu tenho a liberação de calor. Lembra de exotérmico? Exit, que quer dizer saída. A liquefação ou condensação da água não é um processo químico, é um processo físico, ok? Os processos endotérmicos são aqueles que absorvem calor. Então eu tenho a ebulição da água, que também é um processo físico, a fusão da água, que é o gelo derretendo, também um processo físico, ao passo que a fotossíntese e a bolsa de gelo instantâneo são processos químicos que absorvem calor. Bom, a gente vai falar um pouco sobre calorimetria. O que vem a ser calorimetria? Calorimetria vai ser a medição da quantidade de calor existente em uma determinada substância, existente em uma determinada amostra que passa por aquecimento ou resfriamento. Olha só. Os elementos que ingerimos são decompostos em nosso organismo por moléculas complexas, denominadas enzimas. Esse processo, chamado metabolismo, ocorre em várias etapas e libera energia de que necessitamos para crescer e nos mantermos vivos. A quantidade de energia obtida dessa maneira é a mesma que obteríamos se realizássemos a combustão desses alimentos em laboratório. A determinação dessa quantidade é feita usando-se um calorímetro. Como que é um calorímetro? Um calorímetro é um equipamento parecido com esse daqui, onde eu tenho, um recipiente, certo? De vidro, isolado termicamente. Eu tenho aqui um agitador, eu tenho dois eletrodos de ignição, eu tenho um termômetro, eu tenho a água, eu tenho esse frasco de aço, como eu falei, tentando ser isolado termicamente, eu tenho uma bomba de aço e eu tenho um prato para a amostra. Como que eu meço a caloria de um alimento? Uma amostra de um alimento de massa conhecida é colocada nesse prato aqui, como mostra esta figura. Ao queimar a amostra, essa amostra libera calor, ao qual
provoca o aumento da temperatura da água. Esse aumento de temperatura da água é relacionada à medida denominada caloria. Então, a queima de qualquer coisa é um processo exotérmico. E esse processo exotérmico transfere calor ali daquele recipiente em que está a amostra para a água que está ao redor daquele recipiente. E essa água, ao absorver calor, ela vai aumentar a temperatura desse termômetro. E através de uma fórmula, que vocês vão estar percebendo agora, nós poderemos calcular a quantidade de calor que é absorvida pela água, certo? E que é liberada na queima desse material aí. A quantidade de calor cedida pelo corpo pela queima da reação é igual à quantidade de calor recebida pela água. Então, QC, que é a quantidade de calor cedida na queima, é igual a QR, que é a quantidade de calor recebida pela água. Logo, a gente vai perceber que a quantidade de calor recebida pela água, ou por qualquer substância, é dada pela fórmula. QR é igual a mc delta θ. Esse θ aí pode também ser delta T, tá bom? Bom, nós sabemos que m é a massa da substância em gramas, C é o calor específico da substância em cal por grama vezes graus Celsius, e ΔT vai ser a variação de temperatura provocada aí pela combustão, pelo aquecimento da água que está recebendo o calor da queima da amostra. Foi definido aí que uma caloria, um cal, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, quando 1 grama de água consegue ser elevado de 18 graus Celsius para 19 graus Celsius, eu tenho o que nós chamamos de caloria. Uma caloria ela também pode ser dada em outras unidades. Uma caloria é igual a 4,18 joules ou uma quilocaloria é igual a 4,18 quilojoules. É muito comum vir nos alimentos que nós ingerimos a unidade quilocaloria e logo entre parênteses tem aí a unidade joule também, nos rótulos de alimentos que vocês consomem. Bom, aqui nós temos alguns exemplos para a gente aplicar essa fórmula de calorimetria, tá bom? De quantidade de calor. Qual a quantidade de calor absorvida na elevação da temperatura de uma barra de ferro de 2,5 kg de 25 graus Celsius para 100 graus Celsius, sabendo que o calor específico do ferro é de 0,11 cal por grama grau Celsius? Então nós sabemos que a fórmula para calcular a quantidade de calor é igual a Q igual a mc delta T, que estava delta θ, né, no outro slide. Lembrem-se disso. Q nós sabemos que é a quantidade de calor. M vai ser a massa em grama. Aqui ele deu a massa em quilograma. Então você vai ter que pegar e multiplicar por 1000. Multiplicando 2,5 por 1000, você vai achar 2.500. O calor específico do ferro, que é essa barra aí que está sendo utilizada como parâmetro, como substância, é igual a 0,11 cal por grama vezes graus Celsius. E a variação de temperatura vai ser 100 menos 25, ou seja, 75. Logo, 2.500, porque eu multipliquei por 1000, 0,11, que é o calor específico, e 100 menos 25, que vai ser 75. Fazendo a multiplicação de todos esses números aí, nós vamos achar a quantidade de calor de 20.625 calorias. Transformando isso para quilocaloria, é só dividir por 1000. Dividindo por 1000, a gente vai encontrar 26,6 quilocalorias aproximadamente. Exemplo 2. Qual é a quantidade de calor liberada pelo nosso organismo quando o adulto expira 9,6 gramas de ar a 20 graus Celsius e o expele a 37 graus Celsius, sabendo que o calor específico do ar é de 0,24 cal por grama vezes graus Celsius? Então, Q é igual a mc delta T, que é a quantidade de calor, a massa do ar ele deu 9,6 gramas, o calor específico do ar ele também deu 0,24 gramas e a variação de temperatura é de 37 para 20. Então 37 menos 20, na verdade, né? Sai de 20 e vai para 37, a variação é 37 menos 20. Então 9,6, 0,24 e aqui 17. Fazendo a multiplicação desses números, a gente vai achar 39,2 caloria.
Essa quantidade de calor liberada pelo nosso organismo aqueceu o ar. Qual massa de ar? 9,6 gramas de ar, e elevou a temperatura desse ar de 20 graus Celsius para 37 graus Celsius. Ok? Bom, a gente vai ver um pouco do poder calórico dos alimentos. Olha só. Uma alimentação saudável deve conter proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, fibras vegetais e etc. Uma dieta balanceada, a quantidade de energia contida nos alimentos ingeridos deve ser igual à necessária para a manutenção do nosso organismo. Portanto, os alimentos são a fonte de energia necessária para manter os processos vitais, a manutenção da temperatura corpórea, os movimentos musculares e a produção de novas células. Pessoal, agora nós vamos ver a variação de entalpia. O que é a variação de entalpia? A variação de entalpia é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida numa reação química, tá bom? A variação de entalpia é calculada pela entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Para uma reação exotérmica, que é aquela que libera calor, a variação de entalpia vai ter um valor negativo. Para que isso seja negativo, de acordo com essa expressão matemática, a entalpia do produto tem que ser menor do que a entalpia do reagente. Se aqui a entalpia do reagente for menos 10, né? For 10, na verdade, aqui, e a do produto for 5, 5 menos 10 vai dar menos 5. Então, vocês percebam aí que o valor da entalpia do reagente precisa ser maior que a da entalpia do produto para a reação ser exotérmica. E a gente percebe aí que se a entalpia do reagente é maior que a do produto, vai ter um decréscimo de energia, e esse calor que abaixou, eu tinha mais reagente com mais energia e eu formei produto com menos energia, ele vai ser convertido na forma de calor. Então, quando eu tenho um reagente A se transformando numa substância B, num produto B, e esse produto B tem menos energia do que o produto A, essa energia, essa diferença de energia é liberada na forma de calor. Se eu tenho uma reação endotérmica que absorve calor, aí a variação de entalpia já é positiva, maior que zero. Então, nesse caso, a entalpia dos produtos deve ser maior que a entalpia dos reagentes. Então, nesse processo, se eu tenho uma substância A absorvendo calor, ela vai absorver calor para formar uma substância B que tem um conteúdo energético maior, correto? Então, um gráfico que decresce a energia é um gráfico de uma reação exotérmica. Um gráfico onde eu aumento a energia é o gráfico de uma reação endotérmica. Alguns exemplos aí para não deixar dúvidas. Então, aqui nós temos equações e diagramas exotérmicos. Nós percebemos aí que a entalpia do reagente é menor que a do produto, então esse calor liberado pelo decréscimo de energia é de, no caso da combustão do etanol, que é essa reação química aqui, menos 1.368 kJ por mol, e essa equação pode ser representada dessas duas maneiras. Então, reagentes, produto, e o ΔH aqui, como está aparecendo no diagrama, menos 1.368 kJ, certo? Ou eu posso ter essa outra representação. Álcool, reagente, gás oxigênio, produzindo CO2 e água, e mais 1.368. Ah, professor, mas não é sempre negativa? Sim. Se eu utilizo o termo ΔH após a reação, esse valor sempre tem que ser negativo. Mas quando eu não utilizo o termo ΔH, quando eu falo que é mais 1.368, quer dizer que a combustão do etanol, em contato aí com gás oxigênio, a reação de combustão dele, de queima, produziu tanto CO2 quanto água, quanto também produziu calor, que foi liberado. Então tomem cuidado, porque o ΔH pode vir negativo após da reação química, e ele também pode vir como produto formado junto com os outros produtos, ok? Se eu tenho equações e diagramas de processos endotérmicos, aí eu já tenho outra coisa acontecendo. Então a entalpia do produto vai ser maior que a do reagente, então os reagentes vão absorver calor, nesse caso aí 31,4 kcal, para formar o produto. Agora as equações.
Então, ó, carbono mais água produzindo monóxido de carbono e gás hidrogênio. Então, esse ΔH é mais 31,4. Quando é positivo, é endotérmico. Agora, na reação química, esse calor vai vir embutido como? Ao invés desse calor vir no produto, ou seja, eu produzi calor, liberei calor, esse calor vai vir no reagente, ou seja, os reagentes, carbono e água, absorveram calor para formar CO e gás hidrogênio. Então, o organismo ele vai metabolizar os carboidratos. Depois que os carboidratos ficarem em uma quantidade bem baixa, para você não ficar com hipoglicemia, ele vai começar a metabolizar os lipídios, as suas reservas de gordura. Depois de metabolizar os lipídios, ele vai também metabolizar as proteínas, que são as unidades formadoras dos músculos, tá bom? Então essa é a ordem de degradação e isso é o que nós chamamos de metabolismo bioquímico. Bom, se a gente ingere uma quantidade de alimento superior à necessária, o excesso será transformado em tecido gorduroso, adiposo, provocando assim um aumento do peso. Por isso é muito importante que a sua alimentação seja de acordo com sua demanda bioquímica energética e que se faça regularmente, 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, aliás, atividades físicas. Os valores energéticos dos alimentos são estimados em função de suas porcentagens em carboidratos, proteínas e gorduras. Então, olha só esse tipo de alimento que satisfaz a fome. Todo mundo adora um fast food, um podrão, quer que seja, né? Hambúrguer é algo uma coisa que todo mundo gosta. Nesse hambúrguer aí, eu tenho carboidratos 17 kJ por grama, tá? É a quantidade de energia por grama, ou 4 quilocalorias por grama. Proteínas 17 kJ por grama, ou ainda também 4 quilocalorias por grama. E gorduras 38 kJ por grama, ou ainda 9 quilocalorias por grama. Então é muito comum nos rótulos de alimentos, como eu falei, a notação cal com o C maiúsculo, que corresponde a 1000 calorias ou ainda a 1 quilocal, ok? Bom, o que é entalpia? Entalpia é a energia contida nas substâncias presentes numa reação química que pode ser convertida em calor. Então, todo o conteúdo energético presente numa substância que, através de uma reação química, é convertido em calor é chamado de entalpia. E cada substância tem um valor de energia específico dependendo da sua fórmula química. Toda substância simples no estado padrão e na sua forma alotrópica mais estável, mais comum, tem entalpia H igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que as substâncias H2, O2, carbono grafite, enxofre rômbico, nitrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo e tantas outras substâncias simples vão possuir entalpia igual a zero. Temos que tomar cuidado porque é no estado padrão, ou seja, no estado que ela se encontra a temperatura ambiente, e além disso também é na forma alotrópica mais estável, mais comum. Lembra que o oxigênio é um elemento que forma duas substâncias diferentes, porque ele sofre um fenômeno chamado alotropia. Ele pode formar o gás oxigênio, O2, ou ele ainda pode formar o gás ozônio, O3. Entre os dois, aquele que possui entalpia zero é o gás oxigênio, mais estável. A mesma coisa se aplica ao carbono grafite. Eu posso ter carbono grafite e carbono diamante. O carbono grafite tem entalpia igual a zero, é mais estável, ao passo que o diamante não vai ter entalpia igual a zero, porque ele é menos estável, menos comum. Ok? A mesma coisa se aplica ao enxofre rômbico. Eu posso ter um enxofre rômbico e eu posso ter um enxofre monocíclico. O rômbico é o mais estável, o monocíclico é o menos estável. O rômbico tem entalpia zero, o monocíclico não. A entalpia de formação a gente define como o calor liberado ou absorvido na formação de um mol de substância a partir de substâncias simples no estado padrão, com entalpia igual a zero. Então, quando eu tenho a água líquida nós sabemos que é H2O, certo? Eu vou pegar e vou formar água líquida a partir das suas substâncias simples no estado padrão, e nesse processo de formação da água líquida eu vou liberar uma quantidade de calor de menos 286 kJ por mol. Toda vez que essa entalpia de formação
da substância composta a partir das substâncias simples, que são aquelas formadas apenas por um elemento, for negativa, quer dizer que esse calor está sendo liberado no processo de formação de água. Olha uma outra substância, o ácido sulfúrico. Eu tenho gás hidrogênio, enxofre rômbico, que é a variedade alotrópica mais estável, gás oxigênio produzindo ácido sulfúrico. Aqui eu já tenho uma outra entalpia de formação. Para o ácido sulfúrico, o calor atrelado à sua formação é de menos 813,8 kJ. Então, esses calores aí, que são atrelados à água e ácido sulfúrico, são o calor presente, contido, a energia contida nas substâncias químicas que pode ser convertida em calor, que pode ser liberada ou absorvendo, dependendo da reação química e dos reagentes e dos produtos. Bom, aqui nós temos alguns valores de entalpia padrão de formação de algumas substâncias a 25 graus Celsius e 1 atm. Vocês podem perceber que cada substância tem o seu valor de entalpia padrão de formação e você não precisa memorizar isso. A questão sempre vai dar como dado esses valores. Em sua maioria, esses valores de entalpia padrão de formação são negativos, tá? Contudo, existem alguns positivos, como o C2H2, que é o etino, e também aqui o monóxido de nitrogênio, NO, certo? Contudo, é como regra a maioria ser negativa, tá bom? Exemplo 1. Os romanos utilizavam óxido de cálcio como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água, produzindo CaOH2, que reagia lentamente com o CO2 atmosférico, dando calcário. E aí nós temos a reação química. E eu tenho a entalpia padrão de formação de cada substância. Qual é a variação de entalpia da reação aqui acima? Então, variação de entalpia do produto menos a do reagente. Quais são os meus produtos? CaCO3 e água. Qual o valor do CaCO3? Menos 1206,9. Qual o valor da água? Menos 241. Então, eles vão vir aqui, menos 1206,9, menos 241. Menos da fórmula. Agora, dos reagentes. Quais são os reagentes? CaOH2, menos 986,1 e CO2, menos 393,3. Cuidado que tem que respeitar os sinais aí. Quando eu faço a soma de dois números negativos, tem que botar esse parêntese. Toma cuidado com essas representações. A soma de dois números negativos vai dar um número negativo maior. Então, aqui vai dar menos 1448,7, menos, e esse outro valor somado aqui deu menos 1379,6. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui eu vou ter menos 1448,7 mais 1379,6. Então, meu ΔH vai ser igual a menos 69,1 kJ. Essa reação é exotérmica. Vamos para o exemplo 2. Quando aquecido, o carbonato de cálcio produz cal viva e gás carbônico. O calcário é matéria-prima para a produção de cimento, junto com argila e areia, e também é usado na produção de vidro juntamente com a barrilha e a areia. Observe a reação de decomposição dessa substância. Sabendo que as entalpias padrão de formação do CaCO3, do CaO e do CO2 são, respectivamente, menos 1.207 kJ por mol, menos 635,5 kJ por mol e menos 394 kJ por mol, calcule a variação de entalpia ΔH da reação acima. Então, nós sabemos que variação de entalpia é igual a entalpia do produto menos a do reagente. Quais são os meus produtos? CaO e CO2. O CaO é menos 635,5 e o CO2 é menos 394. Então, eles vão vir no produto. E o reagente? Menos 1.207. Então, está aqui, menos 635,5, menos 394 e aqui, menos 1.207. Menos com menos vai dar mais. E esses valores negativos somados vão se juntar, né? Eu vou somar dois valores negativos dando um valor negativo maior. Essa soma aí vai dar menos 1029,5 menos 1.207. Então, multiplicação dos sinais aqui vai ficar positivo.
Então, menos 1029,5 mais 1207, eu vou ter o ΔH mais 177,5 kJ. Então, essa reação já é uma reação endotérmica, absorve calor. Agora vamos ao exemplo 3. O alumínio é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado aluminotermia, conforme a reação química. Observe a tabela. Qual a variação de entalpia da reação? Então, a mesma coisa, entalpia do produto menos a do reagente. Quais são os meus produtos? O Al2O3 e o manganês. O Al2O3 é menos 1667,8 kJ por mol. Só que aqui eu tenho quantos mols na reação química? 4. Então, eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar pela quantidade em mols, que é 4. Aqui eu tenho uma substância simples como produto, então a entalpia vai ser igual a 0. Aqui eu tenho alumínio como reagente, entalpia igual a 0 também. E aqui eu tenho Mn3O4, que está numa quantidade 3. Então, vou ter que pegar a entalpia de padrão de formação dele e multiplicar por 3. Então, 4 vezes menos 1667,8 menos 3 vezes menos 1385,3. 4 vezes esse valor aí vai ser igual a 6.671,2 negativos. 3 vezes 1.385,3 vai dar 4.155,9 negativos. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, ΔH vai ser menos 6.671,2 mais 4.155,9. Então, aqui eu já sei que o valor vai ser negativo, porque o valor negativo é maior que o valor positivo. Então, meu ΔH vai ser igual a menos 2.515,3 kJ. Correto? Vamos para o exemplo 4. O exemplo 4 fala o seguinte. A cabeça de um palito de fósforo contém uma substância chamada trisulfeto de tetrafósforo. Esse composto inflama na presença de oxigênio, ocorrendo a pressão normal a liberação de uma quantidade de calor de 3.677 kJ por mol. A reação referente ao processo está representada a seguir. Calcule a entalpia padrão de formação do P4S3 considerando a tabela. Essa já é um pouquinho diferente das 3 primeiras. As 3 primeiras eu pedia para calcular a variação de entalpia. Essa daí eu já dei a variação de entalpia. Ele falou que este composto inflama na presença de oxigênio, ocorrendo a pressão normal a uma liberação de uma quantidade de calor de 3.677 kJ por mol. Ou seja, quando esse composto queima, ele libera essa quantidade de calor. Então, ele já deu a variação de entalpia. E o fato de usar a palavra libera quer dizer que esse ΔH vai ser negativo. Então, variação de entalpia, entalpia do produto menos do reagente. Eu dei a variação de entalpia? Dei pelo texto. Então, vai ser menos 3.677, porque ele disse que libera. E toda vez que libera calor, a reação é exotérmica. E toda vez que a reação é exotérmica, o ΔH é menor que 0. Então, menos 3.677. O produto aqui vai ser o P4O10 e o SO2. O P4O10 só tem 1 mol, então menos 2.940, coloquei aqui. E o SO2 eu tenho 3 mol, então vou ter que pegar a quantidade da entalpia padrão de formação do SO2 e multiplicar por 3. Multiplicando por 3, a gente vai ter um resultado aí que nós vamos ver que é de menos 890,4. E a entalpia do reagente é o que eu quero determinar, do P4S3. Aqui o O2 é uma substância simples, então a entalpia dele vai ser igual a 0. A gente só vai restar para a entalpia do reagente o P4S3 mesmo. Bom, aqui eu vou somar esses dois números, e aí eu vou ter um valor de menos 3.830,4. Aqui eu vou passar essa entalpia do reagente para lá, e aqui eu passei esse valor de menos 3.677 para cá. E agora eu vou fazer a soma desse valor negativo com esse valor positivo e vou ter a entalpia do reagente de menos 153,4 kJ por mol.
Então, às vezes, ele pode dar a variação de entalpia da reação e pedir para você determinar um reagente ou um produto. Vamos para o último exemplo, o exemplo 5. O silício é muito empregado em artefatos microeletrônicos, tais como baterias solares, que fornecem energia aos instrumentos dos satélites. Ele pode ser obtido pela reação entre o dióxido de silício pulverizado e o magnésio metálico, de acordo com a equação. Sabendo que o ΔH da reação acima é de menos 293 kJ e que a entalpia padrão de formação do SiO2 é de menos 911 kJ, calcule a entalpia padrão de formação do MgO. Então, ele quer que calcule, né, a entalpia padrão de formação do MgO, que é esse produto aqui, correto? E ele falou que a variação de entalpia da reação acima é menos 293. Então, aqui no ΔH eu já vou botar menos 293. Qual é a entalpia padrão de formação do SiO2? É o que eu quero descobrir? Não, ele deu. A entalpia padrão de formação do SiO2 é de menos 911. Então, eu tenho a entalpia padrão de formação do reagente. Isso aqui é uma substância simples, o magnésio, só tem um elemento formando ela, então zero. A mesma coisa se aplica ao silício. Então, meu ΔH é menos 293, está aí. A entalpia do produto é o que eu quero descobrir, que é a entalpia padrão de formação do MgO. E a entalpia do reagente ele me deu, que é o SiO2, que é menos 911. Então aqui, ó, quando eu multiplico, vai ficar positivo, né? Regra dos sinais. Então HP vai ser igual a mais 911. Quando eu passo e faço uma inversão disso, tudo que está à direita vai para a esquerda e tudo que está à esquerda vai para a direita, eu vou chegar a esse valor aqui pela matemática. Eu passei esse 911 para cá junto com HP e depois eu transferi ele para lá, por isso que ele ficou negativo, correto? E aí, fazendo aí a soma desses dois valores, você vai ter menos 1.204 kJ por 2 mol. Só que ele quer a entalpia padrão de formação, que é por 1 mol. Por que eu sei aqui que são 2 mol, professor? Porque na equação química, o valor dessa entalpia do produto ali já está multiplicada por 2, que a gente viu isso em exemplos anteriores. Então, toda vez que eu pedir para calcular a entalpia padrão de formação e na equação química tiver a substância multiplicada por 2, por 3, quando você achar o valor de entalpia relativo àquela substância, você vai ter que dividir pelo número de mol que aparece na reação química. E aí, meu HP vai ser igual a menos 602 kJ por mol. Bom, vamos agora às outras duas fórmulas de calcular a variação de entalpia. Também tem como calcular a variação de entalpia pela energia de ligação. A energia de ligação é a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, se eu tenho ligações nos reagentes e eu forneço energia para essas ligações serem quebradas, quer dizer que o valor dessa energia de ligação dos átomos dos reagentes vai ser positivo. Agora, se eu tenho ligações no produto, essas ligações estão sendo formadas, eu vou liberar energia nesse processo de formação das ligações. Então, ele vai ter um valor negativo. E aí a variação de entalpia, ao invés de ser entalpia do produto menos entalpia do reagente, como nós vimos anteriormente, vai ser o somatório das ligações rompidas nos reagentes, positivas, mais o somatório das ligações formadas nos produtos, com valores negativos. Esses valores ninguém precisa memorizar, eles vão ser fornecidos para vocês, tá? A questão fornece esses valores aqui. Eu vou fazer agora uns dois exemplos para a gente entender como é que essa energia de ligação se processa. Bom, primeiro exemplo, tenho 2HI mais Cl2 produzindo 2HCl mais I2, certo? Aqui eu tenho 2 mols de ligações HI mais o ClCl, 2 de HCl mais 1 de II. Essas ligações, como eu falei, são fornecidas, os valores delas. Então, aqui, ó, 2 vezes 298,4, que é o valor da ligação HI. O valor da ligação ClCl seria 242. Aqui, 2 vezes 430,9 é o valor da ligação HCl. E a ligação II
150,9. Fazendo a soma aqui, vai dar 838,8. E no produto, fazendo a soma, vai dar 1012,7. Na hora de você colocar na fórmula, essas ligações dos reagentes têm um valor positivo, porque elas estão sendo rompidas, eu forneço essa energia, enquanto que as ligações do produto vão ter um valor negativo, porque elas estão sendo formadas, então libera essa quantidade de energia. E aí o valor de ΔH vai ser igual a menos 173,9 kJ. Correto? Sim. Bom, vamos ao exemplo 2 aí. Então, mais uma vez, metano mais 3 de Cl2 produzindo HCCl3 mais 3 de HCl. Então, perceba aqui comigo o seguinte. Tô com alergia, desculpa, tá, gente? Então, nós temos aqui o metano, tem 4 ligações CH sendo rompidas, certo? Então, aqui a gente vai ver que eu tenho 4 ligações CH, ligação CH é 413,6 vezes 4, 1.653,6. A ligação CL-CL eu tenho 3, 242,6 é o valor da ligação CL-CL, então vai ser 727,8. Isso são todas as ligações rompidas, com valores positivos. Eu vou somar depois esses valores. E aí um total de energia absorvida, 2.381,4. No produto, eu tenho uma ligação CH, 413,6, 3 ligações CCl, que vai ser 3 vezes 327,2, e eu tenho 3 ligações HCl, que vai ser 3 vezes 431,8. Então, aqui, somando tudo, vai dar 2.690,6, certo? Então, o somatório das ligações rompidas, 2.381,4, mais, menos, porque essa energia é liberada, a energia liberada tem um valor negativo, o somatório das ligações formadas. E aí, meu ΔH deu menos 309,2 kJ. Tá bom? Então, esse é outro método de calcular a variação de entalpia. O último método é pela lei de Hess. A lei de Hess fala o seguinte: para uma dada reação, a entalpia é sempre a mesma, esteja essa reação ocorrendo em uma etapa ou em várias etapas. Então, eu posso sair aqui, ó, do meu acampamento A e ir para o meu acampamento B. O acampamento A está a 500 metros de altitude, o acampamento B está com 2.500 metros de altitude. Eu posso ir tanto por esse caminho, como eu posso ir por esse outro caminho. A altitude em relação ao esse caminho ou esse será a mesma variação de altitude, afinal, menos a inicial. O que vai acontecer é que eu vou ter outro caminho, mas eu vou ter a mesma variação de altitude. E isso também é a lei de Hess. A lei de Hess vai ter a mesma variação de entalpia para a reação, acontecendo ela em uma etapa ou em várias etapas, ok? Então, só para a gente entender bem, então a lei de Hess, eu vou somar as variações de entalpia das etapas intermediárias. Então, eu posso ter A produzindo diretamente B, ou eu posso ter A formando C e depois C formar B. Então, esse ΔH da reação direta vai ser a soma do ΔH1 mais o ΔH2, que é a reação em etapas. Vamos para o exemplo 1. Olha só, essa seria a entalpia da reação direta. Eu quero descobrir a variação de entalpia dessa reação que acontece em uma etapa. E eu tenho essas outras 3 equações aqui, que seria essa mesma reação acontecendo em 3 etapas. Nós vamos ter que fazer modificações nessas equações, de modo que elas somadas dê essa equação global. Aí nós temos que verificar a quantidade de carbono. Ó, aqui eu tenho 2 mol de carbono grafite, aqui eu só tenho 1 mol de carbono grafite. Ambos aparecem no reagente, então tá tudo certo. O que eu vou fazer é apenas multiplicar por 2. Quando eu multiplico isso por 2, eu preciso multiplicar, porque quando eu for somar essas 3 equações, tem que dar de cima. E aí, multiplicando tudo por 2, eu vou ter 2 carbonos grafite, 2 oxigênios, 2 CO2,
E aqui o ΔH também vai ser multiplicado por 2. Então, vai dar menos 788. Bom, na segunda equação, eu tenho o H2 aqui presente nela e presente na minha equação global, na reação direta. Aqui eu tenho 3 mols e aqui só tem 1. Então, eu vou ter que multiplicar isso tudo por 3. Quando eu multiplico por 3, vai ficar 3H2, 3 meios de O2, 3H2O e o ΔH multiplicado por 3, menos 858. Na equação 3, o C2H6O ele aparece no reagente. E na equação global, ele aparece no produto. Então, nós vamos ter que inverter essa equação 3. Quando eu inverto essa equação 3, tudo que estava como produto vai virar reagente. Então, CO2 e água, 2 de CO2 e 3 de H2O. E tudo como estava como reagente vai virar produto, C2H6O e oxigênio. E o ΔH, que era menos 1368, vai ficar mais 1368. Fazendo a soma aí dos ΔHs, se a gente for perceber, nós iremos cancelar os termos que são iguais, certo? E que estão em lados opostos. Então, 2CO2 eu cancelo com 2CO2. Aqui, 3H2O eu cancelo com 3H2O. 2 oxigênios mais 3 meios. Então, aqui vai dar 3,5. Eu vou cancelar com esse 3 e vai sobrar um 0,5. E aí a gente vai perceber que a equação global vai sobrar um meio oxigênio, 2 carbono grafite, 3H2, meio O, produzindo o que eu quero. E aí a soma dos ΔHs vai ser igual ao ΔH da minha reação, correto? Então esse seria outro método de calcular a variação de entalpia. Além da energia de ligação, nós temos a lei de Hess também. Vamos para um outro exemplo, para a gente terminar. Então, vamos novamente fazer aquele raciocínio. Ó, o C6H12O6, que está na primeira reação, ele está aparecendo no reagente na equação global. E aqui ele está onde? No produto. Então, vou ter que inverter a primeira reação. Tá? A segunda, eu vou ter que pegar e vou ter que multiplicar por 6. Por quê? Porque aparece 6H2O aqui. E aqui só tem 1 mol de H2O. Então, multiplico por 6 a segunda. A terceira, eu vou inverter e multiplicar por 6. Por quê? Vou inverter porque o CO2 que estava no reagente, ele está aparecendo na equação global no produto. E multiplicar por 6 porque a quantidade dele no produto é 6. Ah, e as outras substâncias que não aparecem na equação global? Essa vocês vão desprezar, certo? Porque eu tenho que ter como parâmetro as substâncias que aparecem na reação global. E aí, você vai fazer a soma dos ΔHs com as modificações. Aqui, ó, eu peguei e inverti, então por isso que o ΔH ficou positivo. Essa, multiplicando por 6, vai sair de menos 286 para menos 1716. E essa, multiplicando por 6 aqui, a terceira, vai sair de 394 para menos 2.364, porque eu multipliquei por 6 e inverti. Então, o ΔH aqui tem que ficar negativo. Fazendo a soma, vai dar menos 2.817 kJ. Correto? Bom, essa é a nossa videoaula. Então, existem 3 métodos de calcular o ΔH. O primeiro é pela entalpia padrão de formação, que é a entalpia do produto menos o do reagente. Pela energia de ligação, que é o somatório das ligações rompidas mais o somatório das ligações formadas. E pela lei de Hess, que é fazendo modificações em reações intermediárias para que somadas dê a equação global. Forte abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.